de maio de 2022, aí sempre requisitada a questão do ano, do Dante do Morelli, né? Então estamos gravando. É o grupo de estudo que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o tema que a gente colocou de pauta, a gente até já começou aqui no aquecimento, que é para falar o tanto que a gente pode, com os ataques digitais que estão acontecendo de forma recorrente e estatisticamente de forma muito relevante, impactam nas empresas, geram uma dor clara e a gente pode utilizar essa dor para que torne as empresas mais robustas, ou seja, menos suscetíveis a esse tipo de dor. Mas só que a gente também tem que alinhar a nossa discussão, né? Porque às vezes a gente usa só o argumento do CPF, da privacidade do usuário, que muitas das vezes nem está tão preocupado com a privacidade própria, né? Mas a gente também tem que entender esse conceito. E além disso tudo, de todas as regras que a gente inclusive estava aqui discutindo no início, que é a questão do antivírus, se a gente imaginar o quanto que aquele elo fraco, que é o usuário, ele pode comprometer, mesmo que tudo que a gente esteja falando de compliance esteja sendo aplicado, mas se o usuário não tiver bem treinado e assistido ou auditado, ele pode comprometer toda a empresa, com tudo funcionando na parte de segurança, né? E a gente sabe que nem isso tudo está habilitado. E dessa forma, como é que a gente consegue conectar com aquelas pessoas que podem influenciar os empresários? Então, a gente iniciou um debate desse no grupo do LinkedIn lá, através de um questionário, né? E as pessoas estão pautando, algumas que acreditam, outras que têm dúvida, outras que acham que não tem muito a ver a questão do ataque com a aplicação da lei. E aí vamos para o debate, porque eu acho que esse debate é rico e está aberta aí a discussão. Se ninguém se sentiu provocado, eu acho que a gente poderia estar colocando da seguinte forma. Tem uma questão que é a CIPA. A CIPA, ela trata de segurança. Eu sempre gosto de falar da CIPA, porque a CIPA fala de segurança das pessoas. Porque as pessoas nem sempre estão preocupadas com a própria segurança, e aí precisa de ser auditado para isso. E quando a gente fala da CIPA, às vezes isso cria um constrangimento na maioria das pessoas que vão operar, que são técnicos, que vão operar essa questão do compliance da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque são advogados, e os advogados eles teriam que estar aceitando, estar confrontando ou argumentando com leigos, principalmente de chão de fábrica, que é onde a CIPA mais tem influência direta, porque é o uso de EPI. E aí, estou abrindo, então, de novo, eu acho que essa discussão ela tem um calor, né? Então, está aberto aí. Só quero fazer uma observação inicial aqui, com relação ao questionário que foi respondido, o que tem a ver o incidente ou a invasão com as atitudes da NPPD. Não vamos esquecer que a lei existe exatamente por causa das invasões, de proteção dos dados. A lei está intimamente ligada ao processo de invasões. Aliás, ela existe para normatizar um processo de compliance para que você evite invasões. Então, tem tudo a ver. No meu modo de ver, tem tudo a ver. E uma observação que o Everton estava fazendo, que assim como existe um número assim exacerbado de empresas com utilização de material pirata, software pirata, etc., existem aquelas empresas, independente do porte, que são extremamente organizadas. E eu sou capaz de dizer o porquê que elas são extremamente organizadas. Elas fizeram, antes de tudo, análise de riscos. O que eu vou perder com quantos dias eu estou parado? Por exemplo, 2 dias, uma semana, 2 semanas. O que eu perco com isso? É uma forma de você conscientizar o board também da empresa. O que vai acontecer na tua empresa se você sofrer uma invasão? Quais são os prejuízos que... Independente de multa, tá? Porque eu acho que nós fomos, no início da LGPD, nós fomos para um caminho errado, na minha concepção, de ficar colocando na cabeça do empresário a respeito de multa, sabe? Ficar amedrontando o empresário. Isso não funciona. O que funciona é conscientização. Então, eu acho que
essa maturidade que o Ulisses falou outro dia numa reunião, ela é fundamental para você entender até que ponto a empresa está madura para entender o que você tem para falar. É isso que eu queria. Os benefícios de você estar organizado na questão da LGPD, da maturidade e tudo mais, são muito grandes, né? A empresa ganha com a visão dela do mercado para ela, na verdade, né? Aumenta a segurança jurídica em cima dele, organiza os processos. Então, assim, são benefícios que você tem que justificar para o board para ter realmente uma aceitação do serviço que você está oferecendo. E você tem que fazer isso demonstrando os riscos que ele está correndo. Eventualmente, você entrou na empresa, você viu ali que o cara não tem senha, está com mensagem de Windows pirata na entrada na tela do Windows. Você pode muito bem utilizar isso para demonstrar a eficácia de você estar fazendo uma adequação, né? E mudando, eventualmente, a empresa. Uma coisa, só um minutinho, pessoal, para colocar um negócio aqui. Uma coisa muito simples de você entender, seja qual o porte for da empresa, pergunte, por exemplo, para um grande call center, o que significa para ele ficar uma semana parado por causa de retornar às atividades? Não existe por causa do comprometimento jurídico. Sim. Tudo mais, pergunte às lojas Renner que foi invadida, o que significa para ela ficar 5 dias, uma semana sem atividade comercial. E aí você vai analisando os riscos. Orozinho, Morelli, olha só. A percepção que eu tenho de por que aconteceu a lei não tem nada a ver com o usuário. Eu acho que tem mais a ver com pirataria. Os grandes fabricantes se juntaram, se organizaram e falaram o seguinte, olha, se a gente conseguir implementar um compliance nas empresas por lei, a gente vai acabar com a pirataria de um lugar que a gente não interfere. Eu acho que esse foi o primeiro lugar. Essa questão que acontece com a Renner e que acontece com tantos, igual o Orozimo tem colocado aí, a estatística, o Dante colocou na última live que a gente fez ali, o tamanho que era dos ataques, isso agora veio também como argumento. Eu acho que ninguém estava preocupado com isso. Eles estavam preocupados muito mais com a questão das licenças. Por que as pessoas são tão piratas? Então, eles criaram um jeito de falar o seguinte, você não pode mais ser pirata. Então, é isso que na minha visão, ainda mais porque transformaram em lei, que acontece. E o que a gente pode é usar isso para transformar esses recursos que a gente trabalha numa condição que torne a empresa menos vulnerável. E é claro que tem que implementar atitudes de treinamento e atitudes de investimento. São duas vertentes. Ô, Lucas, você está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Falar nisso, tem uma moça hoje no grupo, né? A Marina. Seja bem-vinda aí, Marina. Bem-vinda. Exato. Ô, Pedro, só fazendo um contraponto a respeito da origem da lei, né? Você disse que, na sua opinião, refere-se a questões de pirataria de software. Eu vou num sentido contrário, que, para mim, a origem da lei está intimamente ligada a uma imposição da União Europeia para os outros países que queiram celebrar comércio com a União Europeia. Porque se a gente parar e pensar nas questões de pirataria, de software não original, a gente já tem a legislação de propriedade intelectual para cuidar desse tema. Então, eu vou mais na linha de que essa lei existe aqui no Brasil por conta de uma necessidade de implementação de um conteúdo normativo de proteção de dados para a gente celebrar comércio com a União Europeia. Só esse aspecto. Falou bem, porque realmente é exatamente isso que aconteceu. E a Europa mandou um recado muito, muito forte para o mundo. A Europa ela é o velho mundo e mandou o seguinte recado: saibam trabalhar. Depois vocês conversam com a gente. Entendeu? É esse o recado claro
que a Europa mandou para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos, que não queria entrar na proteção de dados, e agora já começou, eles iam fechar as portas. E a China já tem lei de proteção de dados. Pois é, só que a proteção de dados na Europa existe há muitas décadas. São décadas, gente. Décadas. Nós não estamos falando de uma década. Então, é um negócio que, assim, para quem já viajou para a Europa, sabe como é que é. Quando você vai comprar um ticket, você sabe qual que é o jeito de comprar um ticket ali, que aquilo ali não deixa ninguém olhar os seus dados. E você está colocando seu passaporte ali, entendeu? Naquela maquininha que você está comprando aquele ticket. Então, gente, eles sabem trabalhar. E, infelizmente, o mundo não é que o mundo não sabia trabalhar. Estava trabalhando de um jeito mais, vamos dizer assim, mais lesco-lesco que é a palavra, entendeu? Então, eles alinharam, botaram a lei e implementaram em todos os países. Essa lei não é nova, ela começou lá na era Lula e vai vindo até ser implementada. Né? Orozinho, sua vez. Eu faço eco ao que o Lucas comentou e ao que o Dante comentou também, porque a GDPR, parte dela foi um apanhado das chamadas ações normativas, ação regulatória, alguma coisa. Algumas da década de 60. Isso aí. Algumas da década de 60. Então, eles pegaram todas essas... Por quê? O que acontece, pessoal? Europa tem um sentido de, mesmo antes da União Europeia, tem muita transação de, tipo assim, a Holanda faz um determinado regularização de alguns processos, a Bélgica copia. A Inglaterra faz algum tipo de atualização, a Alemanha copia. Então, já existia isso lá. E com a União Europeia, isso só colocou dentro de um caldeirão só. Então, o que eles fizeram? Tá? Lá em 2016, quando foi promulgada a lei e tal, que começou a ser validada, dia 25 de maio, tá? Dias atrás, ontem, 25 de maio, a GDPR fez 2 anos, se não estou me enganado, 25 de maio de 2018. 4 anos, né? 2018, 4 anos. Então, o que eles fizeram? Pegaram todo essa lista, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pegou toda essa lista de tudo que existia pronto, atualizou, né? Fez grupos de trabalho e tal, e no fim criou-se a GDPR. A LGPD, ela teve cunho comercial, não vamos nos enganar. Não foi pirataria, não foi a sociedade brasileira, como eu já vi alguém falar, a sociedade brasileira conquistou. Cara, não. O que o Dante falou, as empresas europeias estavam dando checkmate no Brasil já há 2 anos. Então, tipo, cresçam, apareçam, né? Para vocês, vamos ser, né? Tá na hora de comercialmente no mundo, tá na hora de separar homens e meninos. Vocês são meninos ainda, né? Então vamos ser profissionais, vamos. Tanto que para a LGPD, o que nós fizemos? O que o Congresso fez? O grupo de trabalho fez? Copiou basicamente a GDPR. Não teve tempo de estudar, não teve tempo de criar lei, não. Tipo assim, já está pronto, né? E mesmo a imposição da Organização do Comércio, enfim, da União Europeia, é para ontem, pessoal, é para ontem. Vocês perderam muito tempo. O Uruguai já tem, a Colômbia, Peru, Argentina, Chile, e acho que até o Equador tem há muito tempo. E o Brasil deitado em berço esplêndido, né? Achando que nada ia acontecer. E imagina a quantidade de empresas no Brasil que tem relações comerciais com a Europa. E esse pessoal pedindo. Chegou a hora que deu checkmate. Ou é agora, ou vocês vão começar a perder. Então, foi aspectos, foi pressão comercial.
tá? Empresas brasileiras de porte, empresas brasileiras grandes, iam perder contrato. Tá? Essas empresas fizeram, o conjunto dessa empresa fez lobby junto ao Congresso, falou, ó, é para ontem, é para agora. É o que Tem que passar. aconteceu. Tem que passar. Botaram dinheiro, passou. Quando eu coloco que eu acho que a gente está nessa condição de... que às vezes a gente tem que olhar por trás da máscara. Quando fala que a Europa já é 100%, que o velho mundo já tem a lei, não sei. Eu acho que a gente, na hora que olha para o tamanho que é a lei, é para que a gente crie, as empresas se tornem mais robustas. É fato. Se é uma questão de lei que eu vou fazer um negócio, por exemplo, quem faz negócio com a Petrobras, e não é todo mundo que faz negócio com a Petrobras, tem que ter um nível de compliance muito alto. Tem que ter um ponto para virar e falar o seguinte: o quanto eu tenho que me ajustar para fazer negócio com a Petrobras e não correr risco na Petrobras. O quanto eu tenho que fazer de treinamento para poder entrar dentro de um site da Petrobras. A gente, em Juiz de Fora, por exemplo, uma vez que eu fui na Paraibuna, outra vez que eu fui na Siderúrgica, que são duas empresas que têm um nível alto de compliance, você tem que fazer um treinamento até para você entrar. Você tem que assistir meia hora de filme para falar o seguinte: olha, aqui dentro você corre risco de vida. Então, o Lucas falou assim: é uma questão de lei que já existia, essa lei da pirataria. Verdade, já existia. Mas a lei do consumidor já existia, ela praticamente, a Lei Geral de Proteção de Dados dá mais luz, mas ela já existia. A lei do consumidor já existia. Então, quer dizer, as leis praticamente já existiam. Elas só deram uma roupagem que garante com que a empresa agora se torne um pouco mais robusta. E na hora que você começa a entender, você fala o seguinte: o que estava sendo discutido há 10 anos atrás com a Microsoft de fazer 2.000 vezes o valor da multa para quem estava usando... E que nunca cobrou isso, era mais para criar um pânico. E agora criaram um discurso que não tem nada disso. Falar o seguinte: olha, se você não tem, você pode ser atacado, porque você vai estar vulnerável. E aí, se você está dentro da lei, você vai, por questões de atitude, evitar que isso aconteça na sua empresa. E aí, a defesa de vender a licença legal, que a gente acabou de falar aqui agora, se você imaginar o seguinte: olha, por que se você tem a licença legal, você tem menos risco? Porque você está corrigindo o software daquilo que as pessoas já sabem que ele está vulnerável. Foi o Luiz Roque aí que comentou que ele estava lá com uma versão expirada, que já não tinha mais atualização. Então, ela notoriamente... É só uma parte disso. Mas ele é a parte mais rica. Se você imaginar, a Microsoft é uma das dominadoras. Agora o Google, que está quebrando aquela questão do 0800 e querendo cobrar assinatura, inclusive das licenças educacionais. Então, quando a gente fala de licença já move por recorrência o mundo. E todo mundo está preocupado com isso. Então, na hora que fizeram lá na Europa, provavelmente... os grandes empresários falaram o seguinte: a gente precisa de dar uma roupagem para não falar que estamos nos defendendo, mas nós estamos nos defendendo. E agora a gente vê isso com clareza. Você olha e fala o seguinte: por que uma empresa tem que se adequar? Por conta da lei? Por conta da lei as pessoas andam sem carteira, as pessoas andam sem cinto. Não é por conta da lei. A lei, ela sempre existiu e ela sempre foi auditada. E por que tem tanta multa? Porque as pessoas não cumprem a lei e continuam sobrevivendo. Por que o seguro não é pago para todos os carros? Porque tem gente que não tem condição de pagar. E ele para de dirigir? Não. Ele dirige com um carro não habilitado? Dirige. Ele dirige com um carro não documentado? Dirige. Mas então, assume o risco, né, Pedro? Assume o risco. O risco, todos assumimos. Ainda mais porque nem todo mundo faz negócio com a Europa. E os negócios que eram feitos com a Europa já são auditados independente da lei. Por exemplo, nessa questão de carne, o quanto que os caras vêm aqui para ver como que faz o abate, para não entender que o animal tem sofrimento. Então, eles já fazem a parte de auditoria deles. Mas isso não é o bastante, cara.
Na realidade, Dante, o que a gente precisa de estar claro, porque senão, na hora que a gente vai para o mercado, a gente vai fazendo uma defesa de lei e o mercado não está nem aí para a defesa de lei. Não, eu acho que que é o embate que a gente precisa de a lei, do jeito que você está falando. Mas a gente tem que chegar e entender qual que é o nível que essa empresa está para chegar com os argumentos. Porque o argumento é que faz a venda, entendeu? Quando você fala com alguém técnico, aí você pode até apropriar da lei ou dos recursos que você está defendendo. Agora, quando a gente está falando com a maioria, por exemplo, assim, uma indústria de sapato, você vai conversar com um cara que sabe tudo de sapato. Uma indústria de tecido, é um cara que sabe tudo. Ele não sabe de informática. Mas ele sabe que se o banco de dados dele cair na mão do concorrente, ele vai perder, vai ter um vazamento de clientes. Ô, Dante, e aqui a quantidade de pessoas de TI que tem, e vamos falar que, por exemplo, a gente já tem essa questão de invasão há muitos anos. Desde a época que a conexão de internet era discada e que nem tudo era em cloud com essa potência que que a gente se adaptou a esse mundo de banda curta, né? Para poder rodar com eficiência as aplicações. Quando a gente olha para esse nível, você vira e fala o seguinte: qual a chance de alguém capturar um dado sendo robô de 1 milhão de clientes? É mínima. Os ataques de criptografia, eles criptografam os dados no local. Eles não carregam o dado, não. Porque eles não sabem. Agora, quando a gente vira e fala assim, o cara foi lá dentro da sua empresa, por exemplo, a gente vê isso em filme de ficção. Eu não sei se vocês já assistiram Missão Impossível, mas os caras têm que ir lá dentro do servidor. Eles não conseguem de fora fazer nenhum ataque ou roubar nenhum dado. E às vezes a gente acha que na empresa, porque criptografou, levou os dados para fora da empresa. Não levou. Os dados estão lá. Tanto que na hora que descriptografa, eles estão todos lá. E como que do outro lado, a pessoa que criptografou, que eventualmente pegou algum dado, vira e fala o seguinte: olha, eu peguei os seus dados e vou usar eles. Ou eles estão criptografados para você usar. Não, calma, mas isso é criptografia. Você tem outras metodologias de ataque que evadem o seu banco de dados. Dante, pode até ser que isso aconteça. No nível que estão as empresas hoje usando SQL em on-premise, ou às vezes em cloud, os ataques eles acontecem nas estações. Eles comprometem as estações. Não, cara, o ataque acontece na Amazon, acontece na Azure, acontece em outros Dante, esse ambiente está longe da gente, onde a gente vai estar aplicando. Esse ambiente, por exemplo, às vezes até tanto as agências conseguem fazer multas. E a gente hoje está lidando com o condomínio do nosso lado aqui, que não vai ter isso. Então, o laboratório de análise clínicas que não vai ter isso. Pois é, mas você exemplificar que ocorre nos grandes, nos médios e nos pequenos, faz parte da conscientização da alta gestão. Inclusive, o discurso da alta gestão é diferente do discurso da ala técnica. É totalmente diferente. Se os dois estiverem na mesma sala, você vai ter que fazer 2 discursos, 2 defesas. Sim, é verdade. O Orozimo levantou a mão aí. Pode falar, Pedro, tem que levar em consideração aquilo que a gente falou na nossa apresentação lá de anatomia de ataque hacker. Eu e o Luiz, a gente falou isso a respeito. O que os hackers eles querem não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Um ativo principal que as empresas têm, fundamental, são o quê? São os dados. Então, eles querem ganhar, primeiro, os hackers eles querem ganhar 2 vezes. Por quê? Eles criptografam e falam, olha, a chave de descriptografar para você voltar os seus dados, que na metade das vezes não funciona. É o sequestro, Sequestra, né? O cara paga e a metade das vezes eles não dão, enfim, é golpe em cima de golpe. E esses caras, ele não faz a criptografia dos dados naquele dito momento que eles invadiram, tá? Tá lá no que a gente falou lá. Eles entram 1 mês, 2 meses, 3 meses 3 meses antes. Copiam
tudo, ou boa parte desses dados, porque eles também comercializam parte vendem os dados na Dark Web. Vendem os dados. Isso aí é grana para eles. E depois a empresa, eles têm maneiras de cobrar 2 vezes das empresas. A chave de descriptografia, para a empresa voltar a operar. Depois que o cara paga, fala, agora você precisa me pagar uma outra, mais outro 1 milhão em bitcoins, para eu não liberar os seus dados no mercado. O cara vai ter que pagar de novo. Aí que tá, aí, o primeiro está o aspecto financeiro, o segundo, o aspecto de reputação. Então, Pedro, é que existe... Agora, é o tipo da coisa. O cara vai copiar todo o seu banco de dados? Não, ele copia lá 5%. Mas só que depois ele fala, olha, eu tenho o seu banco de dados. Como é que o empresário sabe se tem ou não, se foi copiado ou não? Me dá uma amostra. Me dá uma amostra. O cara, ele manda lá 10% dos 10% que ele copiou. O cara verifica lá, porra, é meu mesmo. Então o cara tem. Na dúvida, o cara paga. Tá? Que ele copiou tudo? Não. Ele copiou só uma parte lá, só para fazer chantagem. Que o pessoal está fazendo isso, tá? Não são todas as vezes. Tá? Depende de grupo, depende das máfias que estão colocando. Isso. Mas os dados é uma segunda maneira que eles têm de ganhar e muito dinheiro. Ô, Rosinho, eu entendo que isso que você está dizendo são as chantagens, né? E o mercado, para quem está devendo, se o cara está devendo, ele sempre está com medo, né? Já aconteceu, já vi isso aqui em Ubá. Eu até não sei quem foi a empresa, mas foram contados da seguinte forma. Na cidade de Ubá, e o Lucas está aqui, eu estou vendo que o Hugo hoje também está aqui, é uma cidade industrial que tem muito caixa 2. E o cara... eu não sei como que ele conseguiu chegar nessa informação, porque esse tipo de ataque, ele acontece espalhado. Você não sabe aonde que chegou o ataque. Você não sabe com quem mais você está conversando, porque é um punhado de lugares que devem ter sido invadidos. E o phishing, eu concordo com você. Às vezes ele está lá instalado no seu computador, esperando alguma ativação para criptografar. Ele pode ser que ele não criptografe no dia que conectou, né? No dia que o cara teclou o Enter. Então, nessa condição, na hora que você vira e fala o seguinte, qual a chance do cara realmente ter pego os dados? Eu fico imaginando que nem todo mundo tem um link de provedor. A maioria tem a DSL, que tem estatisticamente só 10% de garantia. Se você tentar hoje levar um banco de dados de qualquer empresa para dentro de uma nuvem, da Azure, ou da Amazon, ou da Local Web, qualquer banco de dados, se você tiver um banco de dados aí de 500 gigas, provavelmente você vai ter que mandar pelo correio para eles fazerem um upload lá local, porque não tem capacidade via internet de levar. E aí, na hora que você vira e fala assim, não, o cara que está numa conexão ADSL conectado aqui vai fazer o upload e ainda vai deixar minha internet disponível? Não vai. Isso não existe. O Everson, você levantou a mão aí, pode estar se pronunciando. Vamos lá. Então, na semana passada, eu havia até falado sobre esse assunto, né? Que as empresas de segurança, elas avaliaram o ransomware como um software semestral. Ele leva 6 meses no teu ambiente para poder gerar o ataque de fato. Então, nesses 6 meses, independente se o cara tem uma DSL ali de 10 megas, 5 mega, né? Ou 1 giga de tráfego, esse cara consegue, durante 6 meses, ele pegar aquilo que ele precisa. Aquilo que ele precisa. Tudo que ele avalia como necessário para ele vender para o mercado negro, ele consegue pegar. Então, assim, a gente avaliar ali o ransomware como algo imediatista, que nem o WannaCry, que é algo que foi um ransomware que caiu na rede, já criptografa tudo, né? Dos novos que estão que estão na rede aí, né? Que a maioria, né? Que eles estão trabalhando com o phishing ali, leva 6 meses para ele poder gerar esse ataque de fato. Então, nesses 6 meses, o que ele faz dentro do teu ambiente? Quais são as ações dele ali dentro, né? Antes do ataque de criptografia, né? Então, nesses 6 meses, o que ele faz? Então, a gente não tem essa noção exata
de qual é a real intenção que vem por trás disso tudo. E talvez nem seja um ataque de criptografia. Exatamente. Pode Às ser vezes, assim, um ataque só de coleta de dados. Pode ser um ataque encomendado. Vou te dar um exemplo. Esse lá de Ubá que essa indústria sofreu pode ter sido encomendado. E alguém de dentro abriu uma porta e pegou o caixa 2 do cara e chantageou o cara. Aí eu concordo com você. Que aí foi de ataque dentro. É ataque, cara. Não, mas falar que um robô vai ter capacidade... Porque na hora que você falou exatamente aonde eu ia chegar. Porque, por exemplo, se você chegar na minha empresa hoje e eu não falar para você que tipo de banco de dados que eu tenho, como é que você consegue analisar? Agora, imagina um cara que nem sabe qual que é a minha empresa e colocou um phishing lá e está recebendo, eventualmente, algum extrato, alguma tela, alguma coisa de dados. Como é que ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso é uma informação? Então, Pedrinho, às vezes é uma encomenda, e quando é uma encomenda tem dinheiro. Aí eu concordo com você, mas se por exemplo, assim, se tivesse alguém de dentro da empresa, ele já conhece o tamanho do risco, porque o cara tem um caixa 2, aí é verdade. Aí eu concordo, mas isso não tem nada a ver com o ransomware. Isso tem a ver com um ataque interno. Porque o ransomware, ele está baseado... E eu concordo com o que o Everton falou. O phishing fica lá esperando alguma chave de ativação. Então ele está lá instalado, porque o cara teclou o Enter num dia que falaram o seguinte, assim, olha, o Ronaldo Fenômeno morreu, veja as fotos aqui. Aí você clica, não, para você ver, você tem que instalar um programinha. E ele não conta para o cara da TI que ele fez isso. E aí ele deixou aquele programinha lá. Ele vai criptografar no dia seguinte? Às vezes não. Vai demorar um tempo para que isso aconteça. E, eventualmente, os antivírus pagos podem ter recursos para estar pesquisando ele. Pois ele vê um comportamento anormal, ou está usando muito processamento nesse processo. Esse processo não é isso. Vão barrar a máquina. Exatamente. A máquina da rede acabou. Então a gente está falando de coisas que a gente também tem que acreditar o tempo todo nela. E quando a gente fala o seguinte, olha, como é que a gente vai convencer o empresário? Se a gente começa fazendo uma verdade de mãe, é aquela verdade assim, você não pode abrir a geladeira não, que você vai torcer a cabeça. Você não pode sair do banho quente e tomar água gelada, que você vai gripar. Isso é verdade de mãe, que às vezes a mãe acredita. Estatística. Né? Você Morelli, estatística? Não, as estatísticas elas falam o seguinte, se você não teve, se você não tem software legalizado, se você não tem antivírus, se você não tem um usuário treinado, você está vulnerável. Se você está vulnerável e não tem backup, você está correndo o risco de ter que fazer tudo de novo. Morelli? Só fazer um comentário. Há algum tempo atrás, numa live do Orozimbo, foi dito a respeito das estratégias de ataques, etc., que antes de haver o ataque, é feito um reconhecimento do grupo de hackers, dos hackers, etc. Então, assim, ninguém invade de bobeira. Primeiro é feito um pré-planejamento. O bandido também, ele planeja como é que ele vai fazer o ataque. Então, ele faz a fase de reconhecimento. Mas o que eu queria fazer referência em relação à criptografia ou não criptografia, só para vocês terem ideia, ontem, especificamente ontem, eu estava reassistindo, né, que eu já assisti várias vezes, a respeito de uma ferramenta de threat intelligence, onde eles fazem eles fazem monitoramento dos grupos de hackers para saber como é que eles estão atuando dentro da empresa ou das empresas. E aí uma coisa curiosa, né? Existem grupos de hackers que, assim, eles eles sequestram os dados, mas não criptografam. O que eles fazem? Eles montam esquemas pré-concebidos e botam na Dark Web para você comprar pacotes com dados de clientes para você emitir cartões, não clonar cartões, você emitir cartões de crédito sem que você seja o detentor do cartão, ou seja, com os dados que você comprou, você emite cartões fantasmas e você acaba fazendo compras com esses cartões, com os dados de outras pessoas. Então, não é só o fato da criptografia, como o Everton acho que comentou. Não, eles ficam 6 meses, independente de criptografar ou não, eles estão usando os dados. Eles estão trabalhando esses dados.
e estão auferindo dinheiro com esses dados conquistados. É isso. Essa condição, Morelli, eu não duvido não, que eu acho que, como disse o Dante, pode ter coisas encomendadas. E é claro que isso tudo favorece o discurso de falar o seguinte: você quer sofrer um ataque ou você quer se corrigir? E aí volta a fazer aquele mesmo discurso da CIPA. Você vai permitir que o seu funcionário tenha um incidente e ele tenha que ir para o hospital e você, além de pagar as custas, tenha que pagar uma multa porque você não deu o EPI para ele ou porque você não treinou ele? Então, na hora que isso começa a acontecer, essa dor chega direto nele. Se você chegar lá e falar para ele assim, não, tem uma luva que ela tem a especificação da NR10, que ela está imune, né, o isolante, para entrar numa subestação de 30 kVA. O empresário vai olhar para você e não vai saber nem o que você está dizendo. Agora, se você virar e falar o seguinte, olha, se um usuário seu, um colaborador seu, entrar naquele lugar ali que é a subestação e qualquer acidente que ele sofrer, você está responsável pela família dele pro resto da vida. Isso ele sabe o que vai acontecer. Se o seu computador for criptografado porque você não está tomando as atitudes nem fazendo treinamento, você vai deixar de faturar, vai ter fila de caminhão na sua indústria. E aí você vai entender o tamanho do prejuízo. Ou seus clientes não vão estar recebendo os produtos. E aí também você vai entender o quanto você vai ter que gastar de marketing para que as pessoas reconheçam o tanto que você ficou parado e você volta a ter credibilidade que está entregando. Orozino? Em relação a essas empresas que foram atacadas, principalmente ransomware, que pagaram ou não, enfim, que ficaram 1 ou 2 dias, 1 semana, 2, paradas aí, eu gostaria de ter uma estatística, e aí eu vou reportar aquilo que eu comentei lá no post que você fez, Pedro. Eu gostaria de saber dessas empresas, o que elas estão fazendo depois do fato. Tipo assim, aconteceu o problema, voltou, estabilizamos, vida que segue. O que essas empresas estão fazendo de novo? O que elas estão inovando ou o que elas estão se atualizando? Então, eu não tenho, né, a gente não tem ainda uma estatística, não temos dados ainda para falar o quanto o impacto que a invasão teve, que o incidente de segurança teve, proporcionou agora para ele. Né? Criou-se novas metodologias de treinamento, se é que já existia, foi investido em alguma ferramenta nova, né? Foi criado um novo comitê, né, para verificar uma tipo auditoria, o que aconteceu. Né? As políticas de prevenção, políticas de privacidade foram atualizadas, foram revistas. Né? Então, enquanto a gente não tiver esses dados, a gente não sabe o quanto essas invasões que ocorreram, esses incidentes que ocorreram nas empresas, o quanto está impactando agora. Eu creio que algumas empresas caiu a ficha delas. Tipo assim, porra, aconteceu com a gente. Né? Então, vamos revirar, se revirar aqui na tumba tal, e se refazer. Né? Vão ter que começar tudo do zero. Ou então vamos ter que... O que nós fizemos até agora não adiantou nada. Temos que reavaliar isso. Nós não temos esses dados. Né? Por isso que eu coloquei lá para você que não tem... Né, aquela segunda opção que você colocou lá, não tem relação. Tá? Porque, para mim, enquanto esses dados dessas empresas eu não tiver, isso para mim não vai ter relação. Posso mudar de ideia amanhã? Posso. Tranquilamente, tá? Mas é a minha opinião. Perfeito. Orozino, Dante, a estatística existe. Dante, o Roque levantou a mão. Levanta a mão aí, porque agora tem um público tamanho que tem que seguir o protocolo. Só complementando, assim, a gente ainda não aprende com o erro dos outros. Não tem um relatório assim, a pessoa... É muito bom aprender com o erro dos outros, saber onde estava a brecha, a solução que foi tomada por aquela empresa, por aquela aplicação, para ter a solução. Nós ainda não temos esse feedback, então a gente fica meio
meio perdido, a gente não aprende ainda com o erro dos outros nessa situação. Ô, Newton. Seu microfone está desligado, Nilton. Ele está com falha no áudio. Agora... Aí, foi. Tenta aí. Tá. Bom dia, pessoal. Desculpa. Bom dia. Orozino, isso que tu falou agora há pouco, hoje eu trabalho em um hospital. Eu sou diretor jurídico e de TI de um hospital. Em 2017 para 2018, eles sofreram um ataque. Eles não tinham preparado, pegaram aqui, criptografaram todo o banco de dados. Eu não era daqui ainda. E hoje eu não vou conseguir te falar passo a passo do que foi feito, porque eu vou entrar numa reunião do jurídico daqui a 10 minutos. Mas na quinta-feira eu posso preparar tudo o que foi feito e na reunião a gente falar. Mas houve bastante mudança. Houve bastante mudança, inclusive de treinamentos, de como foi feito. Eu entrei aqui em 2019 como colaborador, fiquei 6 meses, depois eu saí e voltei como diretor. Então, quando eu voltei como diretor, a gente já também adotou outras medidas. Então, hoje vai ser difícil de eu te falar, mas se a gente marcar para quinta, eu detalho tudo e a gente pode falar na quinta-feira. Não é o fato que eu duvido disso, tá? Que as empresas não fizeram nada, que nós não temos dados. O Dante disse que tem alguns dados. Tal. Então, por isso que eu falei, eu estou cético ainda, porque eu não tenho dados ainda, fatos. O que é a porcentagem? 85% das empresas revitalizaram, refizeram seus programas de treinamento. Tal. Então, se esses fatos forem contraditórios ao que eu estou afirmando, eu tenho que aceitar, óbvio. Mas eu sou cético ainda. Tá? O tanto que essas empresas realmente elas se empenharam ou estão empenhadas agora, tá? Em tipo assim revolucionar todo o seu processo de contenção de incidentes, tá? Para que não aconteça novamente. Orozino, sim. É o seguinte, pode falar. Não, então, é exatamente isso que você falou. Quando eu, em 2019, eu já assumi aqui, já tinha ainda era jogado, assim, não tinha um caminho a seguir. Né? Então, foi feito, até junto com a empresa que presta serviço para a gente, foi feito um realinhamento de toda a TI e dos treinamentos. Tá? E mais alguns detalhes aí. Mas podemos, na quinta-feira, sim, eu me logo e a gente conversa sobre isso aí. Legal. Show. O Orozimbo, eu não tenho as estatísticas, mas essas estatísticas existem. O próprio Gartner fala sobre cibersegurança e sobre ataques, tá? Mas eu não tenho uma assinatura do Gartner uma assinatura boa que dê acesso aos relatórios. Nós temos até um amigo que trabalha no Gartner. Podemos até pedir a ele, mas eu e o Pedrinho conhecemos ele. O Celso, o Pedrinho, e ver se ele consegue um relatório desse. Entendeu? Porque são pagos os relatórios. Eu tenho posse do relatório aqui da Verizon de 2021. Eu só não sei se ele trata dessa fase posterior ao ataque. Eu não sei. Eu precisaria dar uma olhadinha e depois informar, mas assim, eu sei que ele trata antes, das estatísticas antes do ataque. E por que as estatísticas mostrando quantos por cento é relativo a falhas humanas, quanto por cento é relativo a software, a proteção de software, de hardware, ele mostra essas estatísticas. Mas do pós-invasão, eu não sei se ele traz. Eu vou dar uma pesquisada, depois qualquer coisa eu submeto à tua apreciação, Orozimbo. A Verizon, a Ponemon, a Sophos, tem Cisco, nossa, tem uma meia dúzia, umas 8 empresas de credibilidade, empresas que têm fornecido regularmente, a CERT, né, tem fornecido, mas sempre o day before. Sim. O antes, não depois. O day after. Antes. Sim. Olha só, nessa discussão é legal, porque eu vou dar um depoimento. Eu fiz, isso deve ter uns 15 anos, não teve a ver com ataque, teve a ver com destruição de um servidor. Um servidor, ele pegou fogo.
E quando eu fui acionado, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e aí eu virei pro cara e falei assim, olha, eu estou acionando, a equipe está indo para aí, e a gente vai conseguir você voltar a faturar. E foi assim, 10 horas da manhã ele estava faturando. E a partir daquele momento, ele entrou num processo, eu tenho até os dados, né? Assim, comprou servidor de contingência, implantou um CPD numa outra área da empresa que não tinha mais. Por quê? Porque é uma indústria de 24 horas, 7 dias por semana, que atendia pelo menos, tem indústria delas, né? Que estava produzindo em mais 3 lugares. Então, ela era robusta, só não fazia os investimentos adequados em TI, que entendia que a TI era dos meninos e não precisava de tomar conta dos meninos, e eles se viravam para lá. No dia que impactou os adultos, ou seja, a folha de pagamento deixou de acontecer, aí eles correram atrás e falaram o seguinte, a gente não pode correr mais esse risco. Então, nesse lugar, o Day After foi altamente eficiente, porque eles tomaram atitudes, eles nem chegaram a ser atacados. Eles simplesmente perceberam, lá no nível onde estava mais aguçado o prejuízo, e falaram o seguinte, a gente não pode mais correr esse risco. Mas aí eu fui entender por que eles fizeram isso. Porque eles já estavam na ISO. Eles já tinham protocolos de ISO, só que eles não aplicavam a ISO na TI. Então, todas as empresas que têm ISO, e aí eu entendi uma coisa, como prestador de serviço da Indica, todos os lugares que a TOTOS estava entrando, ela quase que imputava as empresas a ir para ISO e colocar robustez no ambiente de TI. Então, a TOTOS, ela foi uma empresa, e a SAP também é uma dessas empresas, que elas chegam e falam o seguinte, a gente tem que mudar a cultura da TI dos sobrinhos, dos meninos. A TI tem que virar coisa de adulto, tem que virar coisa de pessoas que também andam de terno, se for o caso, que sentam na mesa da diretoria, porque vão estar tratando dos dados. Senhor Osimo. Isso, Pedro, que você está falando, de 15 anos atrás, eu fazia isso, participava de grupos de trabalho lá no Itaú, em 83, na Embraer, em 87. Grupos de trabalho que pensava no day after. E aí, olha só o que você citou. O Itaú é banco. E o quanto que os bancos brasileiros estão exportando tecnologia para o mundo. Porque o banco no mundo, mesmo no velho mundo, eles não têm a eficiência que a gente tem de banco, que tem no Brasil, e até de segurança. A gente tem hoje uma maturidade muito forte em segurança. E aí, na hora que a gente estava falando disso, eu estava falando de uma indústria que tinha 3 sites que ela fez não por conta disso. Agora, eu já tive contadores que foram criptografados, e que a única atitude do cara foi falar o seguinte, agora eu levo o HD para dentro de casa. Eu não deixo o HD de backup mais na empresa. Adoro contadores. Aí eu falei o seguinte, quer dizer, do mesmo jeito que eu estou contando a história de um lugar que fez, e eu vi aí que o Newton fez a mesma coisa, que é o hospital, e eu acho que nesses lugares que tem muita gente auditando, é mais fácil das atitudes acontecerem. Nos lugares que as empresas são tocadas, igual, por exemplo, escritório de contabilidade, até então, a maioria dos escritórios, isso eu estou falando até 5 anos atrás, eram simplesmente formadores de boleto de imposto para pagar. Agora que eles já recebem tudo digitado, porque está tudo em nuvem, né? Lá no servidor do Estado, que o Estado sabe mais do seu estoque do que você, ele sabe mais do caixa do que você. Então, o contador passou a ser um analista e nem todos os contadores da velha guarda se tornaram contadores da nova tecnologia. E aí, na hora que a gente olha para isso, a gente tem que ver a transformação cultural do mundo. Porque a gente está trabalhando num lugar que a TI também tem que se mostrar dessa forma. E, do outro lado, o jurídico também. Porque o jurídico, ele nunca olha qual que é o problema do cliente. Ele fala o seguinte, aonde que está o processo aqui nos meus livros que adequa aonde você está e eu vou lidar. Agora não, a gente tem que se engajar com a empresa e se tornar profissional. Nesse caso, o jurídico já sabe fazer isso. Ele já chega de terno e cobra por estar andando dessa forma. Às vezes até o Lucas vai querer estar falando aí. E a pessoal da TI, não. O pessoal da TI vai igual aqueles caras que são menino mesmo, né? Às vezes vai de tênis furado, vai de calça furada,
chega na empresa, não tem um crachá, não tem uma identificação, não tem uma OS, trata tudo muito de forma informal. E aí é um problema. Ô, Morelli, pode falar, Orozimo, você estava no embate? Antes do Morelli falar, a gente já comentou isso atrás, acho que uma das grandes vantagens, tá, que deve ser aproveitada, que as empresas, os profissionais devem aproveitar internamente nas empresas, é exatamente porque o processo de adequação, né, você deixar uma empresa em conformidade, ela exige uma multidisciplinaridade. Hoje saiu o termo, hein? Multidisciplinaridade. É aquilo que a gente falou lá atrás já, né? O TI saiu da casinha dele, hoje já é um departamento estratégico. Pelo menos deveria ser, né? Empresa, né? Aquilo que a gente falou de patinho feio lá, não é mais. Tá? O jurídico não é só aquela salinha dos doutores. Né? Então, esse caminho, essa trajetória, essa jornada dos departamentos, né, da empresa, né, que tem fazer essa interação, né, o tempo todo, tá? Sempre que possível, claro, o jurídico está conversando com o TI está conversando com o RH, vendas está conversando lá com marketing, né? Então, acho que a LGPD ela vem incentivar, ela vem colocar um gás nisso, né? Do que deixar aquela coisa assim, tipo, isso aqui é TI, isso aqui é jurídico. Claro, as coisas do jurídico são jurídico, mas muitas coisas do jurídico também podem ser, digamos assim, comentado, pode ter um feedback de outras seções, de outros departamentos, mais do que já existia. Não quer dizer que não existia, tá? Mais do que existia. Por quê? Isso por força da LGPD. Morelli. Não, só queria fazer um questionamento aqui. A primeira coisa que o Luiz Roque falou, uma coisa que é fato, a gente aprende muito com os erros dos outros e com os nossos erros também. Mas eu estava pensando em tudo que a gente estava falando aqui no Day After. Eu imagino que nós vamos ter dificuldade em conseguir essas estatísticas. Eu penso isso. Por quê? Porque eu acho que dificilmente, por uma questão de segurança, depois que uma empresa foi atacada e retomou, ela vai colocar a público quais foram as atividades que ela tomou para se proteger dali para frente. Vou dar um exemplo. Eu ando no meu carro com a minha carteira de dinheiro no banco do passageiro, com a janela aberta. O camarada rouba a minha carteira. E aí eu sou aconselhado, depois que eu fui roubado, eu vou colocar a carteira num lugar onde eu não possa ser roubado. E eu não vou dizer para os outros onde eu coloquei a minha carteira. Verdade. Mas não é essa explicação nesse nível, Morelli, entendeu? Não, mas não, eu entendo o que você está falando. Dante, eu até entendo o seguinte, a empresa diz o seguinte, quando ela comunica o incidente, ela diz assim, eu fui invadido, e ela é obrigada a fazer isso, eu fui invadido por causa de uma credencial administrativa que foi quebrada. Ok, quais são as atitudes que vocês tomaram? Dificilmente você vai ouvir a empresa dizer... A melhoria da segurança das Ela não vai dizer, a empresa não vai dizer, porque isso é uma questão... Não vai dizer o quê? Então, mas ela não vai dizer o quê? Porque isso é uma questão de segurança, gente. Eu vou dizer para o bandido onde é que eu estou guardando o meu tesouro a partir de agora, depois que ele me roubou? Não vou fazer isso. Então, eu acho que nós teremos dificuldades em encontrar estatísticas do After Day. É a minha opinião. É a minha opinião. Acho que com o tempo, Morelli, desculpa, Dante, com o tempo a gente vai saber quantas empresas foram atacadas, tá? E voltaram a ser atacadas. Então, pegar uma quantidade no ano de 2022, lá em março, em abril, daqui a um ano. Tá? Em 2022, quantas empresas foram atacadas? Empresas de um determinado segmento, tal, com mais de 1.500 funcionários, faturamento, segmenta isso. Sim. Quantas empresas foram atacadas? Tá? Foram atacadas 52 empresas. Ok. Tá? E essas empresas voltaram a ser atacadas. Mas você fica sabendo disso, porque elas são obrigadas por lei a relatar que elas foram atacadas. E por isso você sabe que elas sofreram uma nova incidência de ataque. Agora, o porquê elas foram atacadas e quais as atitudes que elas tomaram, eu acho que nenhuma empresa vai abrir. Eu não abriria. Essa é a minha questão, viu, Morelli? Essa questão que é difícil a gente saber.
Tá? O quanto o ataque, o quanto a dor que ela sofreu, o que isso gerou de ação depois. Isso Então, que a gente... em 2019, 60% das Dante, empresas só foram um detalhe, atacadas. Dante. Só um detalhe, Dante. São 9h57. A gente normalmente termina às 10 horas e eu adoro quando a gente termina antes que acaba, porque nós não vamos terminar às 10 horas em ponto, porque o calor está muito grande aqui da discussão. Mas a gente tem que iniciar um processo, porque mesmo com esse calor, todo mundo tem outros compromissos, tá? Então, segue a onda aí. Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar um artigo lá no LinkedIn, 14... poxa vida. Dá um instantinho só. 14 mitos de segurança cibernética que as empresas precisam parar de acreditar. Tá? Vai estar na... Tá bom, vamos ver. Já está lá no LinkedIn. Eu peço para todos que queiram entrar no céu, então passe por lá, deixam gostei, né? Ajuda a igreja. Foi interessante, né? Ó, Dante, agradeço. termina aí. Bom, Okay. em 2019, foi um estudo de uma dessas produtoras de antivírus, a Bitdefender. Em 2019, 60% das empresas foram atacadas ao sofrer algum tipo de ataque cibernético. Tá? Vírus, criptografia, roubo de dados, todos. Tá? Todos. Então, assim, é óbvio que algo acontece. E é óbvio que algo acontece após o ataque. Tá? E, com certeza, existem essas estatísticas. Não vão dizer o que foram feitas. Igual no caso das lojas americanas aí. Que é fato que aconteceu, ficou fora de trabalho durante um tempo grande, né, até voltarem. A justificativa que eles deram, ô Morelli, foi melhorando os nossos processos de segurança. Ponto. É muito evasivo, né? Tá na cara que para você não ser atacado, você tem que melhorar seus processos de segurança. Então é muito generalista, né? E muito qual generalista. foi o impacto que houve? Sim. Mas dizer exatamente quais são as ações que a empresa tomou, só a empresa não vai fazer nunca. Com certeza. Agora, uma coisa pode estar claro. Se a Americanas cair de novo nesse sistema, nós vamos entender que ela vai sair do mercado, né? Ela não vai ter nem ação mais na bolsa, né? Se ela cair de novo. Então, agora ela vai ter que estar muito mais eficaz, até para ter backup de servidor. Não, com certeza ela tomou. Foi atacado, ela agora tem que ter um outro para entrar no ar com muito mais. Com certeza ela tomou atitudes mais assertivas, né? Gastou dinheiro. Mas ela não vai dizer o quê. Inclusive, a gente tem estatísticas de quanto se pagou de resgate e quanto não se pagou de resgate, mas você não sabe quem pagou o resgate e quem não pagou o resgate. Tá certo. Senhores, eu vou parar aqui a gravação, mas antes vou fazer uma pergunta. Todo mundo está de acordo para que eu publique o vídeo? Positivo. Ok. Tá bom. Então, eu vou parar aqui a gravação, porque já são... Obrigado, gente. Já são 10 horas e a gente acaba tendo outros